Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada! Vamos falar do Julián Álvares carregando o Atlético de Madrid e os resultados do primeiro dia da Liga Europa. Eu vi algumas coisas, assisti muito bem Betis e Nottingham Forest. Eu acho que a gente vai passar pelos resultados. Eu vi um pouco também de Roma e Nice. Ontem teve muitos jogos no mesmo horário e tava muitos jogos resolvidos, então eu fui sapiando, vendo algumas coisas de alguns jogos, belezinha? Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve no canal, belezinha? Vamos começar com o Atlético de Madrid, meus amigos, ó. Esse foi um jogo estranho. O que eu sempre falo pra vocês, né? Coisas estranhas acontecem no Wanda Metropolitano. Primeiramente, eu quero começar falando uma coisa. Cara, a La Liga tá saindo muito treinador bom da La Liga. Esse treinador do Rayo Vallecano, esse Íñigo Pérez, ótimas ideias. Rapaziada, eu vou falar um negócio pra vocês. Taticamente falando, o Rayo Vallecano foi melhor. Taticamente falando. Agora, o que você vê é uma diferença de material humano brutal. Cara, pra você ver, a diferença de material humano é muito grande. Mas taticamente os caras igualam. Agora, indo agora um pouco pro Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid foi um jogo estranho. O Atlético de Madrid não tem mais aquela solidez da era Simeone. O Atlético de Madrid atacando é feio. E pior, cara, sabe qual é o pior de tudo? Defendendo é pior ainda. O Atlético de Madrid dá muito espaço. O Atlético de Madrid não fecha mais espaço como se fechava antigamente. O problema é que eu tô falando tudo isso aqui, aí chega contra o Real Madrid e os caras conseguem um resultado. Aí tudo que eu falei vai pro lixo. Mas a sensação que eu tenho, cara, que se o Rayo Vallecano fosse... Cara, gente, olha o ataque do Rayo Vallecano, cara. Easy Palazón e alemão. Se o Atlético de Madrid jogar a mesma coisa que jogou ontem contra o Real Madrid, vai perder. Vai perder. Obviamente, ó, contra o Real Madrid vai ser o quê? Bloco baixo. Bloco médio baixo. Aí o Simeone é rei. Mas, por exemplo, toda vez que o Atlético de Madrid se lança pro ataque, a recomposição é um terror. Não fecha espaço. O meio-campo tá bagunçado. Olha o que eu tô falando, os cara pálida. Quando o Atlético de Madrid vai atacar, porque é aquela coisa, são fases do jogo e fases táticas. Quando o Atlético de Madrid vai atacar, é muito bumba, meu boi, muita individualidade. E quando esse time corre pra trás, quando esse time tem que se recompor, tá muito lento, não tá fechando espaço. Tá ruim, cara. O Ranco já fez uma ótima diferença. Aí você vê individualidade salvando. O que o Llorente tá jogando essa temporada é sacanagem. Sacanagem. O Koke voltou pro meio campo. O Koke, cara, fala, o Koke jogou mal? Não. Mas você vê que a idade já pesa. O Pablo Barrios, olha pra você ver, fica analisando, só faz direita, central, vai pra esquerda. Cara, o Pablo Barrios jogou muito, velho. Ele é o cara que, com a posse, organiza o time. O Pablo Barrios, gente, é o único jogador desse time que dá um pouco de consciência pro meio campo do Atlético de Madrid. Tem duas coisas, só tem uma coisa divertida de assistir o Atlético de Madrid, o Pablo Barrios. Só. Aí você olha que o Rayo Vallecano, Easy Palazón e alemão no ataque, cara. Easy Palazón e alemão. Olha isso. Aí o Rátio como meia pela direita, porque ele queria... Aí o Íñigo Pérez, ele queria alguém marcando o Javi Galán e o Rátio deixou o Galán... Aí eu fiquei pensando, pra você ter noção, a janela do Atlético de Madrid foi um pouco atrapalhada. Aí eu pensei, cara, se era pra jogar desse jeito aí com o Javi Galán, por que não fez uma fé pelo Theo Hernandes? Eu acho que o Atlético de Madrid perdeu uma grande oportunidade de contratar o Theo Hernandes. Uma grande. Cara, o Atlético de Madrid tinha dinheiro, tinha a renda do Super Mundial. Perdeu uma grande oportunidade de contratar o Theo Hernandes. O Atlético de Madrid. Grande oportunidade. Javi Galán totalmente anulado. Aí lançava o Molina. Aí o que acontecia?
Pablo Barrios e o Gallagher. O Pablo Barrios, ou o Pablo Barrios avança pelo campo, ou ele organiza o time em posse. O Pablo Barrios, você sente que ele fica sobrecarregado. Aí o Llorente ajuda muito. O Llorente, ó, pisa aqui, avança, pisa no meio campo, abre muito bem o campo, tenta abrir corredor com o Molina. Quando ele abre, tenta trazer o Molina um pouco por dentro, e nisso aí saiu o primeiro gol. Ali, Molina e Llorente cruza, Julián Álvares faz 1-0 bem no começo do jogo. Com 15 minutos. Até de Madrid melhor. Depois o Julián Álvares, pra você ver, ó. O Julián Álvares fez 3 gols. Ele perdeu um gol depois do primeiro que ele não pode perder. Um belíssimo cruzamento do Molina que ele perdeu. Aí o Atlético de Madrid faz 1-0. Até continua no jogo, aí começa a cair. Aí o jogo diminui de ritmo, o Raio Vallecano vai gostando, o Raio Vallecano vai pá, mas então aí o Chavarria acerta um belíssimo chute de fora da área, 1-1. 1-1, cara, um golaço do Chavarria, um golaço. Volta pro segundo tempo, aí vira o quê? Aquela apatia ofensiva, porque, gente, a parte ofensiva do Atlético de Madrid era, olha a parte ofensiva, liberar o Galán, por isso que eu falei, porque não contratou o Theo Hernandes, e ali pela direita com o Llorente e com o Molina, e tentando o Pablo Barrios, tentando alimentar e organizar o meio campo, tentando alguma coisa por dentro, mas não é muito do Pablo Barrios, o Pablo Barrios é volante, não é 10. Vocês querem que ele marque, organize, vocês querem que ele seja Moisés Caicedo, Luka Modric e Baena, não dá pro Pablo Barrios fazer isso tudo sobrecarregado. O Pablo Barrios joga sobrecarregado. Aí a armação é com o Griezmann, que não jogou mal, mas deveria criar um pouco mais. Eu não achei que o Griezmann jogou mal, mas deveria criar um pouco mais. Aí era muito isso. Alas, o Llorente ali pela direita e o Javi Galán. Javi Galán totalmente anulado pela marcação pela direita do Raio Vallecano. Aí o time começa apático ofensivamente. O que é que ele faz? Beleza. Nico Gonzalez no lugar do Koke, Simeone no lugar do Molina. Beleza, coloquei 2 atacantes. Vou pra cima. Só que tem uma bola na trave. Gente, ó, não tem uma jogada, é muito... Aí é aquela coisa, aí é Simeone, é muito cruzamento, é muita jogada individual. Não é um padrão ofensivo interessante. Mas o Atlético de Madrid teve seus momentos. Criou suas chances. Teve alguns... Botou bola na trave. Teve ali muito cruzamento rasteiro. A mão na força. Não tinha uma armação. Aí bola na trave. Cruzamento perde. O goleiro salva. O Atlético de Madrid criou ameaça. Aí um contra-ataque, você vê, segundo gol. O Atlético de Madrid se lança pro ataque, totalmente bagunçado. O Raio Vallecano pega no contra-ataque, 2-1, gol do Álvaro Garcia. Aí a sorte do Atlético de Madrid, pouco tempo depois, cruzamento, cabeçada do Julián Álvares, o goleiro defende, na sobra, o Julián Álvares vai lá e faz 2-2. A sorte do Atlético de Madrid foi um cruzamento, a bola sobra, Julián Álvares, 2-2. Aí vamos pra cima. Aí o Julián Álvares, de fora da área, carregando. De fora da área, acerta um belíssimo chute e faz 3-2 e decide o jogo para o Atlético de Madrid. Não tá legal, rapaziada. O Atlético de Madrid não tá legal. Deixa eu ver que posição tá. Tá aí, ó. Tá em 9º colocado, porque merece estar em 9º colocado. Tá jogando, apesar que só perdeu uma vez, né? Foi pra quem essa derrota aqui? Foi pro Levante, não? Ah, foi pro Espanhol na estreia. Perdeu pro Espanhol, mas ó, empatou com o Elche em casa, empatou com o Alavés. Aí, cara, no Anda Metropolitano, né? Ganhou do Villarreal. Aí empatou com o Mallorca. Aí ganhou do Raio Vallecano. Agora, você vê, no Anda. Gente, no Anda, o Atlético de Madrid sempre vai ser um time chato. Sempre. O estádio empurra. É um estádio que realmente os caras construíram em cima de um território indígena que dá sorte pra eles, cara, porque é impressionante como coisas estranhas acontecem no Anda Metropolitano, mas é um time que pode fazer mais, que deveria fazer mais, e cara, o Atlético de Madrid tá pecando na coisa que deveria ser marca registrada do Simeone: solidez defensiva. Tá muito aberto o Atlético de Madrid. É até impressionante com um time que se lança pro ataque, que deixa tanto espaço. Contra o Real Madrid, até falaram aqui o Julián Álvares, ó.
Vamos fazer de tudo para levar os 3 pontos contra o Real Madrid. Contra o Real Madrid, gente, vai ser outro tipo de jogo. Por quê? O Real Madrid vai ter mais a posse de bola. O Real Madrid vai ter mais a posse de bola. E o Atlético de Madrid vai jogar mais em bloco médio e baixo. Agora, mesmo assim, tá dando espaço. Mesmo assim, não tá marcando bem. Mesmo assim, não é os Atléticos de Madrid do auge do Simeone, que era um time praticamente impenetrável. Era muito chato atacar o Atlético de Madrid. Tá muito longe disso. E isso sim, deveremos cobrar o Simeone. Porque eu não vou cobrar o Simeone padrão ofensivo do Guardiola. Mas a parte defensiva de um time organizado, de um time compacto, eu tenho que cobrar dele. E tá muito feio o Atlético de Madrid. Levar 2 gols do Raio Vallecano do jeito que levou, tá muito feio. Marcação no meio campo não tá bem. Tá dando muito espaço. Não tá fechando espaço bem. A linha alta tá bagunçada. E Simeone, vai na sua culpa. Aí é a sua área. É a sua especialidade. E o Simeone falando que o Julián Álvares é o melhor jogador que temos. Precisamos cuidar dele e manter ele por muitos anos no Atlético de Madrid. Temos que ajudar ele a ser ainda melhor do que ele é. O Simeone tava muito feliz aí com o Julián Álvares. É isso, rapaziada. É basicamente isso mesmo. Belezinha? O Julián Álvares carregando o Atlético de Madrid. Vamos, rapaziada. Liga Europa. Vamos dar rapidinho uma passada aí, ó. O Midland ganhou do Sturm Graz. PAOK 0x0. Estrela Vermelha e Celtic. Cara, o Celtic é um dos piores Celtics que eu vi, cara. O Celtic vendeu muita gente e não montou um time bom. Deixa eu ver como é que tá lá é líder ainda, né? Pra você ver. É um dos piores Celtics, é líder do campeonato escocês, né? O Rangers também não se ajuda, né? Olha aqui o Rangers. Mas pra você ver, ó, o Celtic tá com a defesa melhor, mas apenas fez 8 gols, o Celtic, ó. Pra dizer, o Hearts tem mais gols, o Dundee, o Hibernia. Cara, o Livingston tem a mesma quantidade de gols que o Celtic. O ataque do Celtic, cara, eu não gostei muito dessa geração. Tava vendo que o time titular, ó. Eu não vi muito o Celtic essa temporada ainda, mas Tunetsky, o Hatat é bom jogador. O Nigren, o coreano. A linha de 4 realmente tá mais estável. Esse Kobe Donovan, eu sei que esse Kobe Donovan aqui, eu sei que tem muita gente que gosta dele. Esse escocês aqui. Tem uns scouts que gostam muito desse Kobe Donovan. O Tine, né, um cara experiente e tudo mais. E, cara, e vendo aqui, não é os melhores Celtics dos últimos anos, né? Que tinha com Furahashi, tinha uns caras bons lá no Celtic, né? Tinha uns caras bons. Não é mais aquela mesma geração. Dinamo Zagreb e Fenerbahçe 3x1. Quem é assinante da ABC Plus não tá surpreso com o que aconteceu aqui. Vocês sabem de quem eu tô falando. Quem é assinante da ABC Plus não tá... Entendeu? Agora, eu tava vendo aqui a escalação do Tedesco. Dené Dogeres de ala. Cara, Semedo no meio campo. Nossa, o Tedesco tá bêbado, velho. E, cara, o Fenerbahçe deveria jogar mais. Cara, esse time aqui do Fenerbahçe não deveria perder de 3x1 pro Dinamo Zagreb, não, viu? Não deveria. Algo tá errado, desde a época do Mourinho. Malmo, cara, gente, esse jogo aqui, quase que eu apostei no Ludogorets. O Ludogorets tava pagando R$5, cara. Por que eu não apostei? Eu pensei, mas eu fiz um saque, aí eu tava sem. Cara, do Ludogorets, um time interessante. Nice, Roma, Pellegrini mais uma vez, hein? Pellegrini, ó, assistência do Pelegras. Aí, o Gasperini. Aí, Titio Gasper. Cara. Roma, não seja um covarde. Com um jogador de qualidade, cara. E o Matias Soulé, gente, bagunçando. O Matias Soulé tá bagunçando. Quando o Matias Soulé ganhar um pouco mais de carga física e melhorar ainda mais a produção, cara, o Indicar tá fazendo uma grande temporada. O Van Yult já chegou muito bem no Nice. Mas, cara, o Nice, a diferença é muito grande, cara. É muito grande. Mas eu acho que esse time do Nice aqui deveria ter dado mais trabalho para a Roma. Eu gosto muito do Frank Rice, apesar que o XG tá, porque aqui é pênalti, né? Ó, se você tirar o pênalti, ó, pra você ver.
Se eu tirar o pênalti, ó, 0,79. 0,96. Ou seja, o Nice não criou nada tirando o pênalti. Criou nada. E deveria criar mais. O Nice deveria ter endurecido mais pra Roma do que endureceu. Culpa do Frank Rice. Aí já falo de Real Betis e Forest. Freiburg 2-1 no Basel. E o Braga venceu o Feyenoord por 1-0. Escalação, cara, essa escalação do Feyenoord, gente, eu ganhei muito dinheiro aqui fácil aqui. Quando eu vi essa escalação do Feyenoord, não é possível que o Braga vai ganhar. Só tem o Malcolm Dieng mesmo, né, saiu machucado. Entendeu? Ele botou o Watanabe, você vê. Targalinho tem um potencial interessante, mas ó, Gonçalo Borges, Tegsted, Diarra. O Garçom Diarra tem um potencialzinho. Timber. Aí eu, cara, quando eu olhei essa escalação do Feyenoord, eu não, vou apostar no Braga. Eu vou apostar no Braguinha. Vou apostar no Braguinha. Free money, free money. Quando eu vi essa escalação aqui, eu sempre falo pro pessoal, tem jogo que você perde na escalação. Tem jogos que você perde na escalação. Belezinha? Aí, obviamente, o jogo do dia, Real Betis e Nottingham Forest. Cara, dois tempos totalmente distintos, cara. Era pra ter sido uns 4-1 pro Forest no primeiro tempo. 4-1. Agora não converteu. Aí o segundo tempo foi os mesmos defeitos de sempre do Ange. A linha de 4 bagunçada. Parece que tem alergia a defender. As mudanças não caíram bem. Por exemplo, eu não entendi. O Douglas estava cansado. O Douglas Luiz, que fez um ótimo primeiro tempo. Ótimo primeiro tempo, o Douglas Luiz. Ótimo. Mas eu sei que ele ainda não tá 100%, ele mal fez pré-temporada. Aí as mudanças do Pellegrini, cara, Roca, Rodrigues, o Rodrigo Riquelme, deram outra energia pro Betis, o Betis foi pra cima. Aí, cara, e, gente, aí, deixa eu ver aqui. Eu não entendi essa, cara, pelo amor de... Aí o Ange que errou, velho. Gente, o Calimoendo é um jogador esquisito. Tirou o Igor Jesus e colocou o Calimoendo. Colocar o Indoie no lugar do Odói, beleza. Eu só achei que ele deveria ter tirado o Sangaré mais cedo. O Sangaré cansou. E ele foi tirar o Sangaré com 82. Apesar que levou o gol depois de tirar o Sangaré, né? Mas, já, gente, o gol do Betis já era consequência de um time que tinha perdido o meio campo, que tava cansado. Você vê que o Forest cansou. O Forest morreu no gás. Você vê, time muito acostumado semana a semana, né? Vai jogar 2 vezes e já se enrola. Tava morto no gás, o Forest, mas tava muito bagunçado, cara. Aí isso aí é um problema de antigamente do Ange. Mas o primeiro tempo, cara, o primeiro tempo do Forest foi brilhante. Jogando muito. E, cara, futebol bonito, ofensivo, Igor Jesus, 2 gols, bola na trave. O cara abrindo o jogo com o Gibbs White pisava no meio campo. O Odói agora, o Gibbs White, claramente ele sentiu no ter saído. O Gibbs White tá sofrendo do efeito Carlos Baleba. O Gibbs White tá esquisito, viu? Tá muito esquisito o Gibbs White. Tá muito esquisito. Apesar que colocar ele de ponta pela direita, eu não sei também se é o melhor aproveitamento pra ele. Agora, tá esquisito o Gibbs White. Foi tipo assim, cara, o Forest, pra você ter noção, o Forest jogou muito bem. Anderson, Douglas Luiz, Odói, o Igor Jesus. E o melhor jogador do time, que deveria ser o Gibbs White, jogou mal. Pra você ver como foi o primeiro tempo do Forest. Jogou muito bem. O melhor jogador do time, em teoria, jogou mal. E deveria ter sido uns 4-1. Não fez 4-1. Virou o jogo. Aí o segundo tempo foi só Betis, cara. Foi só Betis. Se você ver o segundo tempo, ó. Primeiro tempo, ó. Ó, o primeiro tempo, ó. Olha isso aqui. Uma finalização que foi o gol do Betis, ó. Primeiro tempo. 3 de XG, o Forest. 6 grandes chances. Olha o primeiro tempo. 13-1 em finalizações. Agora vamos pro segundo. Apesar que foi 0,36 de XG, o Betis criou chance, mas ó, finalizou 8 vezes e converteu em 64% de posse de bola. Cadê o Forest do primeiro tempo? As mudanças não foram muito bem. Aí, quando você perdeu o Douglas Luiz e colocou o Bacqua, aí o Gibbs White foi pro meio campo e o Gibbs White não tava bem. Entendeu? Não tava bem. Deixa eu ver aqui o negócio do meio campo.
Cara, pra ter colocado o Nicolas Domingues. Errou, Ange. Nossa, errou. Era pra ter colocado o motorzinho Nicolas Domingues. Era pra ter tirado o Gibbs White. O Gibbs White tava mal. Era pra ter colocado o Makati. O Ange vacilou muito no segundo tempo. Vacilou muito. E o Betis empatou. 2-2 e vira que segue. Tamo junto.